A todos os meus amigos e amigas que sempre acompanham o podcast da nossa Diocese de Lages, mais uma vez eu quero me dirigir e saudar todos vocês, dirigir a vocês, sobre essa grande festa do Pentecostes. Para a gente estudar e compreender melhor a Bíblia, especialmente o significado de alguns nomes de pessoas, ou de lugares, ou o nome que se dá a certos acontecimentos e fatos, temos que estudar o significado original nas línguas do povo hebreu e dos povos vizinhos, onde eles transitavam muito também, porque era tudo muito perto, os países entre eles, eram tudo países pequenos. Esta mesma situação acontece até hoje em todos os países, inclusive aqui no Brasil. Eu já trabalhei em outros lugares do Brasil, o Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás e outros lugares assim, e mesmo no Rio Grande do Sul, ou do Oeste Catarinense, agora para a Serra Catarinense ou para o litoral, a gente vê que tem nomes e tem expressões que só quem olha a raiz cultural daquela região consegue compreender. O mesmo acontece com a Bíblia. Eu dizia uma vez lá no Goiás que eu já sabia falar mais ou menos o português, mas eu precisava aprender agora o goianês, porque eles falavam coisas que eu não entendia. Eu, vindo do Sul para Goiás na década de 80, às vezes eles não entendiam o que eu queria dizer. Assim, nós temos que estudar também a Bíblia, olhar o significado naquela época e naquele lugar, naquela cultura, do que se queria dizer com certos nomes ou palavras. E isso sempre está presente em todos os textos bíblicos, porque Deus se revela e Deus fala usando a língua própria de cada cultura, de cada povo e de cada região. O Pentecostes é a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus e sobre os apóstolos, que estão reunidos no cenáculo. A pergunta então é: o que queria dizer naquele tempo, ou bem lá na origem da Bíblia, a palavra Espírito, na língua dos discípulos e discípulas de Jesus e dos apóstolos? Portanto, no hebraico ou no aramaico, o que significava Espírito. E depois temos que também olhar o que isso significava no grego, porque os discípulos e apóstolos falavam hebraico, aramaico, mas os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo e dos outros apóstolos são escritas em grego. Então, no hebraico, nós temos a palavra ruah, R-U-A-H, ruah. Ruah tinha diversos significados, como vento, sopro de vida, hálito divino, ou simplesmente espírito. Já no grego, que os Atos dos Apóstolos são escritos no grego, os evangelhos também, no grego, espírito se expressava e originava da palavra pneuma, que em sua origem mais antiga do grego significava respiração, ou sopro de vida, ou ainda, nas suas variantes, poderia ser sopro criador, espírito criador ou espírito supremo. A partir daí, podemos entender melhor quando a gente lê os textos sagrados e fala do Espírito Santo. Podemos entender melhor quem é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. Ele é que transmite a vida de Deus, ou é quem põe
a vida de Deus em nós, pelo sopro ou pelo hálito de que Deus Pai soprou nas narinas de Adão, o primeiro ser humano vivente, conforme está no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, onde, depois que Deus tinha modelado o homem do pó da terra, diz lá, no versículo 7 do capítulo 2, Deus soprou-lhe nas narinas o sopro de vida. E o homem tornou-se um ser vivo. Então, espírito é o sopro de Deus, ou então é a vida de Deus que é transmitida a nós. Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, repete no dia da Páscoa este mesmo ato de seu Pai Criador. Quando no dia da Páscoa, segundo o Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 22, diz que Jesus entrou no cenáculo sem abrir as portas, colocou-se no meio dos discípulos e apóstolos, mostrou as mãos e o lado, saudou os discípulos com a paz esteja convosco. Os discípulos ficaram felizes por verem Jesus ressuscitado. E então, diz lá, que Jesus, depois de dizer a paz esteja convosco, soprou sobre eles, transmitiu o hálito do ressuscitado. E lá diz assim, Jesus falou, recebei o Espírito Santo, quer dizer, recebei o sopro divino. Portanto, aqui o Espírito Santo aparece como sopro da vida nova de Jesus ressuscitado, para formar o homem e a mulher novos, agora redimidos do pecado original que vem de Adão, para receber de novo aquele sopro original, primitivo, primeiro de Deus. Assim podemos entender melhor que sem o Espírito Santo não há vida cristã, porque sem o Espírito Santo sequer podemos dizer que Jesus é o Senhor, conforme Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3. Então, compreendemos que o anúncio do Evangelho não é possível acontecer sem o Espírito Santo, ou então melhor, só pode acontecer pela força e pela graça do Espírito Santo. Então, a igreja só atua, só age, só evangeliza por meio da obra do sopro divino de Deus, do hálito criador e renovador da vida de Deus, que é o Espírito Santo. Isso talvez será mais fácil de entender se olharmos para os antigos barcos ou navios tocados à vela, ou hoje o esporte dos barcos à vela. A vela, que nesse caso aqui seria a igreja, com seu mastro erguido, com aquele pano estendido, é sumamente necessário para fazer o barco andar. Mas a vela por si só não toca o barco ou o navio. É preciso que haja o sopro do vento impetuoso, que ao bater naquela vela erguida, naquele pano estendido, vai poder mover e tocar o barco na competição, na travessia ou numa viagem. O Espírito Santo de Deus, que esperamos no Pentecostes, é esse vento impetuoso, ou é esse sopro divino de Jesus, que nos faz, como igreja, ser uma igreja missionária e a levar a mensagem de Jesus até os confins da terra, a começar na própria casa e comunidade local. Por isso, rezamos e cantamos, vem
Espírito Santo vem e renova a face da terra, renova a nossa igreja. Que Deus, uno e trino, abençoe a você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.